Juiz federal Sérgio Moro e advogado de Lula discutem durante a audiência de testemunha de acusação do ex-presidente. O bate-boca ocorreu durante o depoimento de Marilza Aparecida da Silva Marques, engenheira da OAS, que trabalhou na reforma do triplex do Guarujá. Para o Ministério Público Federal, o imóvel foi cedido ao petista como forma de pagamento de vantagens indevidas obtidas pela empresa. A discussão teve início quando Marilza foi questionada pelo procurador Paulo Roberto Galvão de Carvalho sobre a visita da ex-primeira-dama Marisa Letícia ao apartamento. A defesa do ex-presidente tentou por 2 vezes impedir que a pergunta fosse respondida. Na terceira tentativa, o advogado de Lula, Juarez Cirino dos Santos, protestou, mas não foi atendido por Sérgio Moro. Dona Marilza, nessa visita, a dona Marisa Letícia estava sendo tratada pelo Grupo AS como uma pessoa que poderia vir adquirir o imóvel ou como uma pessoa que já havia adquirido, já era proprietária do imóvel e o imóvel já estava destinado para ela? Fica o protesto aqui de novo, Excelência. Doutor, está sendo inconveniente. A opinião da testemunha. A defesa não é inconveniente na medida que nós estamos no exercício da ampla defesa. Já foi indeferida a sua questão. Mas eu sei, mas você já não pode... Já foi indeferida a sua questão, doutor. Você não pode doutor. caçar a palavra da defesa. Posso, doutor? Não pode, porque nós estamos colocando uma questão muito importante, relevante. O ilustre procurador da República está pedindo a opinião da testemunha. E ele doutor, não pode pedir a opinião da inconveniente. Já foi indeferida a sua questão. Já está registrada e o senhor respeite o juízo. Mas escuta, eu não respeito Vossa Excelência enquanto Vossa Excelência me respeita como defensor do acusado. Já foi indeferido. Vossa Excelência tem que me respeitar como defensor acusado. Aí então Vossa Excelência tem o respeito que é devido a Vossa Excelência. Já foi indeferido. Mas se Vossa Excelência atua aqui como um acusador principal, Vossa Excelência perde todo o respeito. Sua questão já foi indeferida. O senhor não tem a palavra. A senhora pode repetir essa questão que foi feita pelo... A senhora pode responder essa questão? Afinal, ele era tratada como uma adquirente potencial ou uma pessoa para a qual o imóvel já havia sido destinado? Tratado como se o imóvel já tivesse sido destinado. Outras 3 testemunhas que participaram da reforma do triplex foram ouvidas nesta segunda-feira. Esta não foi a primeira vez que a defesa de Lula e o juiz Sérgio Moro discutem durante uma audiência. Os advogados do ex-presidente têm feito diversos protestos, sempre alegando que os procuradores estão tentando induzir as testemunhas. E não foi mesmo a primeira vez, né, José? Não, Vila, a gente trouxe essa é uma estratégia da defesa, porque é o seguinte, eu acompanhei esse episódio aí, o advogado de defesa estava indeferindo uma pergunta do procurador lá que fez em relação à senhora, a testemunha. Foi indeferido pelo juiz. Né? E ele insistiu, o juiz indeferiu, ele insistiu, o juiz indeferiu. E ele se dirigiu, o advogado Lula, ao juiz, o chamando de acusador principal. Essa é a expressão, né, que ele usou. O senhor é o acusador principal. O que, convenhamos, ele passou dos limites, tendo em vista que o juiz é o juiz não acusa e nem defende, né? Agora, é uma estratégia de defesa. Outro grupo de advogados do criminoso de São Bernardo do Campo fez a mesma coisa em outro processo também. Isso está se repetindo. Esse aí é um outro advogado, né? Isso está se repetindo. E a ideia, qual quer construir? Que há um processo de exceção. Que nós estamos no nazismo, olha a loucura, que nós estamos no nazismo, ele é um perseguido, não sei se um judeu, um comunista, o que ele é dos anos 30, né? E o país não respeita as liberdades democráticas, é um processo, portanto, que fere as normas do direito internacional. E essa é a história que está sendo construída para quando ele for condenado, né? E for para cadeia, porque o lugar do Lula é a pena maior, 30 anos, que esse sem vergonha nunca mais põe a cara fora, esse sem vergonha que infelicitou a vida de milhões de brasileiros, eles vão dizer assim, esse processo foi injusto, aí vão recorrer à Corte de São José, vão à ONU, vão falar com Jesus Cristo, vão falar o que eles quiserem falar. Então, isso é tudo uma estratégia para fazer com que você, brasileiro e brasileira, que está sofrendo com o criminoso Lula, com os efeitos desse sem vergonha o que fez conosco, ele vai aparecer como o perseguido. A história é transformar o criminoso de São Bernardo, o cafajeste, em mártir. Apenas cumprimentando o Anderson Costa pela matéria, mostrando o trabalho de um advogado no exercício da sua profissão. Evidente que a Constituição está lá no artigo 5º, cláusula pétrea, colocado que
a todo réu ao direito à ampla defesa, com os recursos e meios a ela inerentes. Se o juiz indefere uma pergunta de um advogado, em tese ele está ferindo o conceito de ampla defesa. Isso é registrado na ata em diante do protesto do advogado e certamente na apelação se condenado. Ele vai arguir uma preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. E essa guerra vai até o Supremo Tribunal. De outra parte, às vezes, o promotor e a defesa, o próprio juiz, fazem as chamadas perguntas sugestivas que induzem a uma resposta. E o advogado está preparado, o promotor está. São profissionais da pergunta, das questões, dos álibis, etc. Quando Cícero, nas Catilinárias, dizia quousque tandem Catilina butere paciência nossa, até quando a Catilina abusarás da nossa paciência? Evidente que ele não está querendo que o Senado romano se levante, é até dia tal. Não precisa resposta. A própria afirmação, a própria pergunta já induz uma acusação. É isso que o advogado estava fazendo. Mas o juiz não tinha perguntado, vale lembrar. Foi a acusação... Não, foi o procurador. O procurador. E ele queria indeferir... Por isso que ele protestou. Ele queria indeferir a pergunta. Agora, o lugar do Lula, todo mundo sabe. O Lula é a pessoa que mais desrespeitou o Estado Democrático de Direito e usa de todas as instâncias do Estado Democrático de Direito para se defender. Veja a contradição. E é uma contradição antagônica, porque Lula é bandido, Lula é cafajeste, o lugar do Lula é a cadeia.